Ele se tornou bem popular durante a pandemia. Eu tô falando do podcast. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores de podcast do mundo? E eu não sei o que tá tocando aí no seu, mas no programa de hoje eu vou contar a história do Kawaii Tech Podcast, que torna a tecnologia mais leve, mais divertida e mais feminina. Solta o som então e vem comigo. Estamos aqui na Acate Downtown, em Florianópolis, para falar sobre o Kawaii Tech Podcast e as mentes por trás desse projeto incrível. Bem-vindas, Danini, Danisu e Tati. Obrigada por toparem. Que bom que acertei os nomes com duas Danis no programa. Bem-vindas e obrigada por toparem essa conversa. Obrigada. Acho que é uma oportunidade incrível da gente mostrar nosso trabalho, então agradeço. E falando já desse trabalho maravilhoso, eu tive a oportunidade de ouvir vários dos episódios gravados por vocês. E embora o nome seja Kawaii Tech Podcast, que de imediato remete a falam de tecnologia, e 3 engenheiras falam sobre a inserção de mulheres dentro dessa área. Mas não é só a tecnologia, só a engenharia pura, certo? Certo. Quais histórias que rolam por lá para quem nos acompanha? Então, o Kawaii Tech fala muito sobre comportamento, né? Soft skills, que não são coisas que a gente aprende na faculdade. E a gente entendeu que isso é muito importante para as meninas, porque é um mundo muito masculino, o mundo da tecnologia. Então, como se defender em alguns momentos, mas eu digo como se posicionar num ambiente muito masculino. Então, assim, a gente fala muito de perseverança, de autoconfiança, de várias soft skills que são importantes para esse ambiente. Muito bem, e uma contradição aqui, embora Kawaii remeta à estética japonesa, da fofura, que até vocês podem trazer aí e explicar um pouquinho melhor, nem sempre os papos são só fofos, leves, certo? Nem sempre é Kawaii. Nem sempre é kawaii. Até é um pouco irônico, né? Porque kawaii é isso, é fofura. Mas os nossos assuntos muitas vezes têm uma profundidade e a gente precisa abordar alguns temas que não são fofos, que são temas difíceis de serem tratados. Mas a gente tenta trazer isso de uma forma leve, de uma forma até divertida, alegre, né? Para que seja internalizada pelas mulheres e que elas assimilem melhor as coisas que acontecem. Mas de fato, o kawaii, assim, na fofura em si, a gente não vê muito no nosso podcast, não. Que tema, Dani, que olhando agora, dos quais vocês abordaram, foi o menos kawaii para você? Para mim, eu acredito que foi o tema medo de errar. Eu acho que foi um dos temas mais interessantes no nosso podcast, porque a gente gravou sem roteiro, e aí o medo de errar na hora foi verídico, foi praticado, do momento, foi realmente para sofrimento verdadeiro. dos perfeccionistas. Sim, foi verdadeiro ali, o papo que rolou, tudo como foi. Então foi muito divertido, foi diferente, foi emocional, foi muito emocional de todos nós. Então realmente foi difícil para nós gravarmos aquele episódio em si. Dividindo um recorte que a gente falava aqui nos bastidores antes de gravar, eu dividi com elas que eu sempre me apeguei como jornalista muito aos roteiros e que o episódio delas do medo de errar foi um empurrãozinho para tenha um roteiro, mas se permita, abandona um pouquinho o roteiro. Então, o quanto o trabalho de vocês ele é importante, ele alcança as mulheres, enfim, as mentes e os corações necessários, né? Isso. Sim. Porque a mulher é muito cobrada, né? Principalmente nesse mercado que é muito masculino, a gente é muito cobrada e o mínimo erro que a gente comete, muitas vezes é visto como uma coisa muito grande. As pessoas amplificam os nossos erros, né? Então, por isso que, historicamente, a gente foi construindo esse medo de errar e, junto com ele, a síndrome da impostora. E aí, por isso que a gente quis fazer um podcast assim, um episódio desse jeito, para que a gente pudesse se soltar e errar mesmo, porque é errando que a gente vai realmente aprender, não é? A Dani fala muito isso. Os maiores também. aprendizados vêm dessas situações de falha, de erro. Mas uma pergunta agora para a gente até conhecer um pouco mais sobre as histórias, as trajetórias de cada uma de vocês. Como é que vocês se encontraram? Já se conheciam há muito tempo? O podcast veio antes ou depois? Se conheceram por conta dele? Vamos contar essa história?
Nós nos conhecemos já há bastante tempo, só que a gente não estava mais se encontrando assim, né? Tava um pouquinho distante. E nós fomos convidadas para falar na Semana de Engenharia Elétrica da UFSC. E lá chegando, nós combinamos, vamos falar sobre os problemas que a gente acredita que as mulheres enfrentam. E como somos amigas, vamos bater um papo. E no final a gente viu que foi muito, muito importante para o pessoal que estava ali. Todo mundo ficou depois da conversa, fazendo pergunta e muito desabafo também de situações que elas passaram. Então, assim, a gente entendeu que esse conteúdo, ele é necessário, ele é importante, né? Então a gente pensou, acho que é válido a gente se encontrar. Mas ficamos uns meses sem falar no assunto. E um dia eu estava trabalhando e chega uma mensagem no WhatsApp da Tati. Que tal a gente fazer um podcast? E eu trabalhando, olhei e falei, deixa quieto que é fogo de palha. Não vai pra frente. Quando eu cheguei em casa, tinham centenas de mensagens e já tinha tudo resolvido. Já tinha música, já tinha o layout. Faltava escolher o nome. E já tinha os assuntos, as pautas, e eu vi que, é muito assunto mesmo importante. E aí a gente acabou definindo o nome e estamos aí, acho que já no nosso 13º episódio, Eu ia perguntar quanto tempo está no ar, quantos episódios já, vocês estão então já há mais de um ano no ar? Não, né? Não, a gente começou esse ano. A gente faz a cada 15 dias um episódio, mais ou menos. Legal. É cada uma da sua casa, transmitido pelo YouTube e pelo Instagram também? Isso. Muito bacana. Pelo Spotify também. Então nós 3 somos engenheiras eletricistas, né? E nos encontramos. E a engenharia é uma profissão assim que a gente resolve problemas. Uhum. E a gente quer dar solução rápida para as coisas, né? E isso tem muito a ver com inovação também. A gente quer dar solução. E aí quando a Danini falou assim, porque a gente já tinha música, isso foi assim, a nossa construção juntas, porque a gente queria ver o negócio funcionar. Perfeito. Né? E a temática de trazer a tecnologia de um jeito mais leve, mais feminino, mais divertido por meio do podcast, essa necessidade, ela começa com os dados que a gente tem que mostram a realidade da inserção de mulheres no mercado de trabalho, nas áreas de tecnologia, de engenharias, principalmente, que são as áreas de vocês, e na própria academia. Inclusive, a DaniSul tem um projeto, o STEMina. Sim, é um projeto STEMina que dá bolsas para meninas do ensino médio. Vão ser em torno de 100 bolsas durante 3 anos para alunas do ensino médio. É um projeto da UFSC, do CNPq, do Ministério das Mulheres, que envolve 7 escolas, incluindo 2 indígenas, uma no Pará e uma em João Pessoa, além de Santa Catarina, né, uma escola rural, inclusive, escola do campo. Então vai ser muito interessante, porque as meninas, a gente cria um podcast em que as meninas desses vários estados conversam com uma profissional de uma certa área e fazem perguntas para elas. Então, por exemplo, ontem nós gravamos com a doutora Natália, da Fiocruz, falando sobre vacinas. Olha só. Foi muito interessante, porque é engraçado, a gente cria roteiro, só que as meninas, elas somem com o roteiro, sabe? E tá ótimo, porque elas espontaneamente fazem suas perguntas de dúvidas reais que têm das suas próprias regiões. Perfeito. Uma delas perguntou: temos diferença com as vacinas para os indígenas? Olha só. Existe diferença? Então, várias perguntas foram criadas por elas próprias, o que nos remete assim, a que as meninas, na verdade, parece que na origem do ensino médio delas, elas são muito espontâneas, principalmente da geração Z, muito inclusivas, Sim. muito espontâneas, o que tem sido muito bonito e construtivo para nós. E trazendo um pouquinho sobre o trabalho que a Tati faz com a Corale, né, uma organização social que tem o Minatec, que é um dos projetos que vocês têm Sim. dentro da sua organização, porque quando a gente olha para essa baixa inserção de mulheres no mercado de trabalho, na academia, nessas áreas de tecnologia e engenharias,
a gente começa por um problema, um desafio estrutural, social, e eu acredito que aí a gente tenha um caminho para falar sobre o Minatec e o trabalho importante que vocês fazem lá nesse sentido. Exatamente. A gente precisa de mais mulheres nas tecnologias e engenharias, né? E o Minatec, assim como o Estemina, trabalha com meninas de 13 a 18 anos, mais ou menos, né? Essas que estão ainda escolhendo suas profissões. E a gente apresenta as profissões nas engenharias, então engenharia elétrica, de automação, civil, mecânica e todas outras assim que a gente consegue, né, alcançar. Astrofísica, ciência da computação, então várias profissões que são da tecnologia que a gente não vê muitas mulheres. E as meninas, a gente acredita muito que a gente só consegue sonhar com aquilo que a gente já viu, com aquilo que a gente conhece. E a gente precisa apresentar essas profissões para as meninas para que elas possam sonhar com isso. E o Minatec faz isso. O Minatec apresenta um leque de profissões muito grande, traz as mulheres que já são líderes do mercado para conversar com elas sobre o brilho das profissões, a gente chama assim, para que elas possam se inspirar, se encantar e assim ingressar nas faculdades. Muito bom. Convivendo com o mundo corporativo, como executiva, como líder de um time de mais de 50 profissionais na Digitro, correto, Isso. Dani? Você ouvindo, né, o que as suas parceiras aqui de podcast trazem dentro do discurso delas, você observa que realmente existe ainda muito espaço para a mulher se inserir dentro de oportunidades no mercado de trabalho, dentro das empresas de tecnologia, tem muita oportunidade para elas. Tem muita oportunidade, são oportunidades muito boas. E para que elas tenham acesso a essas oportunidades, é importantíssimo que a gente conversa muito sobre isso, né? Desde o ensino fundamental, o ensino médio, a gente queria que essa informação chegasse até elas, que elas pudessem almejar carreiras de tecnologia, sim. Então, que passe pelo ensino médio, e aí o papel do Minatec é extremamente importante, que chegue lá na faculdade com a professora Dani Suzuki, né? Então, a gente quer o quê? Que mais meninas cheguem para os processos seletivos, para que a gente consiga contratar, que a gente consiga fundamentar mais esse trabalho, né? E para isso a gente começa a incentivar desde o começo. Eu acho que muito é a ideia do Kauai Tech também, é dizer assim, olha, nós passamos por todo esse caminho, né? E se nós passamos, vocês também podem passar. Vamos aqui tentar uma rede de apoio, vamos aqui tentar tirar dúvidas e dizer que, apesar de todos os tropeços, nós chegamos aqui. Muito bom. Quando a gente olha para o futuro desse projeto maravilhoso, como é que vocês enxergam as próximas histórias que vão ser contadas lá no Kauai Tech? Já tem episódios novos gravados? O que se vislumbra aí para essa iniciativa? A gente quer trazer bastante diversidade. A gente quer trazer mulheres em toda a sua interseccionalidade que a gente chama, né? Mulheres negras, mulheres trans, mulheres que atuam neste universo da tecnologia que a gente ainda não conhece. Então, traremos convidadas e a gente vai mostrar o que elas fazem no dia a dia delas, assim como a gente mostra ali no Minatec, e a gente vai fazer também no Kauai com uma outra linguagem, porque no Kauai a gente não atende só as meninas adolescentes, elas também assistem nosso podcast, mas também as mulheres que já estão no mercado de trabalho, para que elas possam ver que não estão sozinhas. Com certeza. Eu acredito que a gente pode fechar com algo que solidifica todo o nosso papo aqui, que é o dado, que ajuda a trazer uma dimensão do quanto essa conversa e do quanto o projeto de vocês ele é necessário, ele é importante. Quando a gente pensa em mulheres em áreas de tecnologia e engenharia, existem dados hoje que mostram a baixa inserção? Existem várias pesquisas que mostram isso. A gente está evoluindo muito devagarinho, mas para a gente alcançar a equidade neste mercado ainda vai levar mais de 100 anos. Então, somos, assim, como empreendedoras, CEOs, né, C-levels nas empresas, somos mais ou menos 5% ainda. Nas áreas de tecnologia? Nas áreas de tecnologia. Né? Nas engenharias, ali, a Dani Su pode falar melhor. Quantas que estão entrando nas engenharias? Algumas engenharias, né, especificamente das minhas áreas, elétrica, eletrônica, principalmente as áreas de mecânica, automação, ainda são engenharias majoritariamente masculinas. Então, tipo assim, ali a gente consegue, no máximo, chegar a 20% de mulheres na graduação, nos nossos cursos. Sim, a mudança ainda é necessária,
porque nos nossos cursos, pelo menos ali na UFSC, nós já estamos há meio século formando engenheiros, né? E esses números não mudam nesses anos todos. Então, eu acho que precisa mesmo de políticas públicas para ter uma mudança mais significativa dentro do processo, porque naturalmente não parece ter havido mudança no último século. Nossa. Então, como haveríamos de fazer essa mudança de forma mais efetiva? Eu de verdade acredito que a única forma dessas mudanças ocorrerem são através de políticas públicas. Mudanças mais leves dentro do sistema, provavelmente os efeitos demorariam séculos, como disse a Tati. Dani, Danini, Danisu, Tati, muito obrigada por toparem essa conversa. Vida longa para o Kauai Podcast. Os números e toda essa fala aqui só mostram a importância desse tipo de conversa acontecer e que sempre tem espaço aqui dentro do Ideias que Transformam para ideias incríveis colocadas em ação como o podcast de vocês, viu? Muito obrigada por essa oportunidade e assistam o Kauai Tech. Muito bom, fica aí o convite da Danini. E você que nos acompanhou até aqui, essa ideia só foi transformada em ação. Aliás, essa ideia só transforma porque foi transformada em ação. Quem sabe a sua ideia pode acontecer em breve aqui no nosso programa. Até a próxima edição.